Então, bem-vindos a todos. Muito obrigada por se aderirem a nós hoje na nossa segunda sessão dos 6 sessões que temos e que nós chamamos Laboratórios do ODS, onde vamos fazer uma coleção das respostas dos diversos países concernente os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e vamos ver as respostas dos países sobre isso. Temos 24 países que já se juntaram a essa conferência de alto nível para apresentarem os seus relatórios sobre o progresso alcançado concernente os ODS. Então, vamos dar uma pequena explicação sobre os ODS. Os ODS, nós temos 17 ODS para a Agenda das Nações Unidas até o ano 2036. E se você não estão familiarizados com isso, as Nações Unidas queriam responder às necessidades maiores do mundo inteiro. Então, hoje vamos concentrar a nossa conversa sobre um dos ODS, um desses objetivos sustentável, que é o objetivo número 2. O objetivo número 2 é sobre a erradicação da fome e para sustentar também a ação agrícola. Então, vamos ter o prazer de ouvir de muitos membros da comunidade global, dos religiosos e religiosas católicos e também dos seus parceiros em missão. Se você tiver alguma coisa para dizer, então pode nos informar e pode também dizer de que país ou de que afiliação estão hoje, a que organização que está a representar. Se tiverem qualquer pergunta ou qualquer comentário que quiserem também partilhar, qualquer conclusão sobre os palestrantes, vamos ter um momento no fim dessa jornada ou dessa sessão. Vamos dedicar um tempo para ouvir os vossos comentários. Eu vou agora partilhar uma pequena vídeo, vai nos dar um contexto sobre a situação da fome no mundo inteiro e quais são as dinâmicas mundiais que foram tomadas a esse respeito. O que podemos dizer a nível mundial sobre as ações tomadas.
temos um problema no mundo inteiro sobre o combustível, ou a insuficiência dos combustíveis já causaram um problema enorme. Também não temos bastante sementes para ter uma boa agricultura. As mulheres já estão a enfrentar um problema enorme, especialmente as mulheres grávidas. Também as meninas e os recém-nascidos não estão a encontrar a alimentação necessária. As causas da fome no mundo inteiro é um bocado complicado. Por que que essa crise da fome é muito urgente e por que que temos que fazer face nela? Antes, temos que dizer que muitas regiões no mundo inteiro já enfrentaram o problema da seca e já as capacidades não foram bastante suficientes para enfrentar isso. Além disso, havia já a Covid-19 que invadiu o mundo inteiro. Temos mais de 161 milhões de pessoas que estão a sofrer da fome. Este número é praticamente quase metade do número dos habitantes dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2022, havia também uma outra guerra que explodiu entre a Rússia e a Ucrânia. Isso fez com que o alimento já ficou muito mínimo. 30% da produção do mundo já baixou a 30%. E podemos encontrar que em 2022 já aumentou muito o preço do trigo e de outras sementes e matérias nutritivas. Aumentou a cerca de 300%. Então, se agora podemos ver, as causas práticas são os conflitos, Covid-19, seca e o custo exorbitante. Tudo isso fez com que muitas pessoas estão a passar em risco, alto risco, em que diz respeito à boa nutrição. Tudo isso, tentamos responder às consequências da Covid e muitas pessoas, especialmente os meninos, os bebês, estão a enfrentar a malnutrição. E mesmo se a guerra em Ucrânia vai acabar agora, vai nos levar quase 3 anos para recuperar essa crise alimentar. Além dessa crise alimentar no mundo inteiro, temos já um sistema que não funciona devidamente para a distribuição dessas matérias nutritivas e também o sistema não está a ajudar os agrícolas que estão a ajudar o mundo para implantar e fazer uma boa agricultura dos sementes por causa também dos fertilizantes e dos recursos que foram mais minimizados. Outro problema que é o armazenamento. Tudo isso constitui um desafio em frente dos agrícolas e vamos passar em revista dos esforços que os países fazem para minimizar essas consequências no futuro, porque sem isso não vai haver um futuro. Como você está agora a comer um sanduíche ou está perante a tua família, o teu bebê, tem que pensar nas gerações futuras. Será que vão ter bastante comida? Você tem todo o poder para sustentar essa gente. A comida é igual ao futuro. Então, com essa introdução, vamos ouvir a nossa primeira palestrante e hoje a nossa primeira palestrante vai ser a irmã Anastasia Bafa, que é um membro
o membro do Instituto da Virgem Maria, e ela vai falar do objetivo número 2 e como podemos ter ou enfrentar esse desafio. Então, irmã Anastasia, a palavra é sua. Muito obrigada, Teresa. Olá a todo mundo. Espero que nós todos somos bem e pelo menos vamos ter uma refeição hoje. Já ouvimos nesse vídeo que a comida ou o alimento é igual ao futuro. Isso é verdade. Espero que vocês me ouvem bem e, como foi mencionado pela Teresa, eu sou a irmã Anastasia, sou membro do Instituto da Beata Virgem Maria. Neste momento estou no Quênia. Então, vou falar de coisas que nos dizem a respeito, coisas sobre a fome. Eu estou muito interessada nesse ODS, nesse objetivo especialmente, porque temos que ver o que podemos alcançar realmente. E acredito que neste ponto tem muita coisa que pode ser feita. Primeiramente, eu li sobre esse objetivo e é muito importante recordar a nós todos que esse objetivo é o objetivo número 2 e trata-se de criar um mundo livre da fome até 2030 e procura soluções sustentáveis para acabar com a fome em todas as suas formas até 2030 e alcançar a segurança alimentar. O objetivo é garantir que todos, em todos os lugares, tenham alimentos suficientes e da boa qualidade para levar uma vida saudável. Alcançar esse objetivo exigirá um melhor acesso aos alimentos e a promoção generalizada da agricultura sustentável. Isto implica também melhorar a produtividade e os rendimentos dos pequenos agricultores, promovendo a igualdade de acesso à terra, à tecnologia e aos mercados, a sistemas sustentáveis de produção alimentar e a práticas agrícolas resilientes. Requer também maiores investimentos através da cooperação internacional para reforçar a capacidade produtiva da agricultura nos países em desenvolvimento. Estou apaixonada especialmente nesse objetivo de desenvolvimento sustentável, porque acredito firmemente que quando as pessoas têm alimentos e são saudáveis, o resto das coisas se encaixam. Isso significa menos pessoas que visitam os hospitais, menos abandono escolar, menos trabalho infantil, menos criminalidade, menos stress na sociedade e pessoas mais produtivas em todos os outros setores do desenvolvimento do país. A minha partilha será baseada principalmente na experiência e nas reflexões e percepção pessoais, porque interajo com a população local e mercado local e tenho uma forte convicção de que é possível alcançar a fome zero ou alcançar a erradicação completa da fome, e há muito, muito para ser feito. Temos que pensar o que causa, ou quais são as causas principais da fome. Por exemplo, aqui no Quênia tem muitas pessoas que não têm emprego e, por isso, ao pensar bem nas causas radicais, podemos erradicar essa fome a 100%. Eu penso que poucos esforços foram feitos nesse ramo. Claro que tem muitas causas.
que causaram essa fome. E, o mais importante agora, vamos ver se realmente podemos enfrentar esse problema seriamente. Eu acredito que a primeira causa é a falta da educação agrícola. Se as pessoas fossem sensibilizadas e recebessem educação básica sobre a agricultura, seriam capazes de fazer alguma agricultura. Eu acredito que pouca gente no meu país conhece isso. Isso é muito importante e acredito que essa causa, para mim, me descoraja muito, porque é preciso dar uma certa educação. Muita coisa pode ser feita. Eu, como irmã, eu posso dar ensino sobre a agricultura, sobre as plantas. Estou feliz de o fazer, mas tento de fazer o possível dando já as linhas básicas, já às crianças. Mas o mais importante é criar uma paixão da educação, de falar também da agricultura e da criação de animais. No caso dos pastores, é preciso dar muita educação para que compreendam a importância de ter agricultura e cultivar algumas culturas. Muitas pessoas, quando ouvem isso, me dizem: mas não é o meu campo, não é o meu domínio. Mas é muito importante dar essa educação, mesmo se as pessoas não vão trabalhar na agricultura, pelo menos vão ter um controle maior. Será que alguém quer fazer uma pergunta? Não, não. Pode continuar. Então, eu estou a estreitar mais uma vez, estou a sublinhar a, o ensino agrícola. É muito importante. Temos que ver também que isso não é algo de comercial. Como que eu posso pensar a esse aspecto sem pensar na, sem pensar no lucro? Eu, como irmã, estou fazendo muita coisa, mas como que eu posso encorajar as crianças para ter essa informação importante? Eu espero que todos os quinhotes tenham já essa paixão pela agricultura, porque a maior parte agora dos jovens estão a esperar posições nos escritórios, já esqueceram da terra, já esqueceram da agricultura. Mas é isso, o meu dever é sensibilização. Eu quero mesmo desafiar o meu governo, desafiar muitos governos, porque nós temos muita coisa que fazer, e especialmente sobre a agricultura. Às vezes me sinto descorajada. Muito tempo que nós estamos a plantar algo, mas o mais importante é fazer mesmo algumas apresentações em frente das crianças para mostrar como podemos apurar a vida. Outra coisa também é os animais. Como podemos elevar animais? O problema em tudo é a falta d'água. Não tem um equilíbrio entre o uso d'água e, e também. E por isso posso dizer que muita coisa pode ser feita a esse respeito. Mas o mais importante para nós é
ensinar as pessoas, tem falta de educação, tem falta de sensibilização. O que que nós podemos fazer e o que as pessoas vão entender sobre os ODS? Também tem falta de estradas adequadas. Eu tenho um zelo incomparável, mas quem tem esse, essa responsabilidade de dar essas noções às pessoas? Será que é os governos? Como podemos educar as pessoas para saberem como utilizar o máximo das matérias nutritivas para fazer uma boa distribuição? Praticamente isso é o meu concerno. Eu acredito que as pessoas com quem eu trabalho, é o nosso dever de criar pequenos grupos para fazer sensibilização às pessoas, porque Quênia tem muitas terras, muitos terrenos agrícolas. Por que vamos deixar as pessoas passarem fome? Porque se nós temos já se temos este recursos, temos terras, temos água, por que não podemos cultivar e plantar? É isso que eu quero dizer a todo mundo. As pessoas precisam de sensibilização para compreender muito bem quais são as suas capacidades e quais são também as capacidades do governo. Então, é uma coisa que eu queria realmente dizer, e a educação das pessoas. E fazer também algumas práticas no seio das famílias. É uma pequena experiência só que eu tive, e às vezes eu digo, no tempo de férias, podemos fazer muitos projetos. E às vezes as crianças com quem eu falo pensam que para irem fazer qualquer trabalho da agricultura é um castigo e pensam por que essa irmã quer nos castigar. Mas eu digo, ai, isso foi um choque para mim. Eu fiquei chocada. Só para vos dizer que tem muita coisa no Quênia para fazer, e muito obrigada por essa campanha que está a fazer isso. Eu quero falar um bocado também da falta de água. Podemos sensibilizar as pessoas também sobre a falta de água, e para ter uma certa educação é muito importante informar as pessoas como usar de forma eficaz, porque para que qualquer atividade agrícola tenha sucesso, precisamos de água. Eu sinto que o governo pode fazer algo a esse respeito. Talvez pode providenciar água. E se não puder providenciar água, pelo menos pode sensibilizar as pessoas a fazer um bom controle da água utilizada. Porque a água faz tudo. Faz a agricultura, faz já a elevação de animais. Se não tiver água, vamos encontrar uma seca. E para mim, isto é um apelo ao governo para poder ajudar pelo menos as pessoas que vivem aqui no Quênia, podem ter já comida, podem ter alimento, pelo menos podem ter uma porção de água e podem ter já uma autossuficiência. Isso que realmente me dá um poder de pensar o que podemos fazer. Eu sei que tem um desafio, que é a falta de chuva. Há um bom tempo que temos um problema da falta de chuva, mas e podemos saber que as mudanças climáticas são em todo o lado. Aqui, da parte onde que eu vos falo, eu quero sair agora e plantar já uma árvore. E eu digo a todo mundo, por favor, podem plantar uma árvore. Cada pessoa tem que fazer tudo o possível para plantar árvore. Depois vamos ver um mundo completamente diferente. Quem mais pode nos ajudar? Sempre tenho essa pergunta em mente.
E sempre falo para as pessoas, se nós não vamos cuidar do nosso planeta, quem mais vai cuidar de nós? Porque vamos ficar nessa seca, vamos ficar nessas faltas, se nós próprios não vamos cuidar do planeta. É isso que eu gosto de fazer no Quênia e não vou parar os esforços. Então, claro que é um grande desafio essa falta de água. Espero que cada casa possa ter já pelo menos uma porção de água. Outra coisa que é a falta de estradas adequadas. Eu quero só dizer uma coisa. Sabem que às vezes nós temos alimentação, temos já produtos alimentares, mas muitas pessoas podem passar fome por causa da falta de estradas adequadas, porque não conseguimos transportar esses montantes de sementes ou de alimento. Quer dizer, algumas aldeias ficaram realmente com fome porque os carros não podiam passar de uma vila para outra ou de uma cidade para outra. Então, por isso que é um outro apelo que eu faço ao nosso governo para ajudar a pôr um sistema de estradas adequadas para facilitar já o transporte das matérias nutritivas. Muitas coisas podem ser feitas a fim que todo mundo possa ter um bocado de alimento. Eu sinto muito, porque uma grande parte do nosso país tem realmente comida, mas a outra parte do país está a passar fome. Muitas quinhotes, muitas pessoas no meu país já vão para os mercados para comprar. Mas eu quero vos dizer que os preços são exorbitantes. Se eles pensam só cultivar, as coisas vão ficar completamente diferentes. Para nós é um problema sério. Por que que nós não pensamos a fazer o nosso próprio alimento, a nossa própria comida? Muita sensibilização tem que ser feita e eu quero saber, sempre estou a perguntar se realmente as pessoas percebem quais são os objetivos, quais são os objetivos sustentáveis quando falamos de um país que tem realmente bastante comida. Não é, não é uma oportunidade para cultivar. Eu vou vos dar só um exemplo. Hoje, por exemplo, no Quênia, nós trabalhamos. Eu sei que uma grande parte do povo está a lutar para receber os seus direitos. É muito importante, mas muitas pessoas estão na estrada, fecharam já as lojas, fecharam já todo tipo de trabalho para fazer treve. Isso afeta a nossa economia. Então, eu acredito, se nós falamos realmente dessa questão da fome, esse objetivo número dois vai ser o principal, porque a maioria das pessoas no Quênia depende das compras literárias de todas as formas. Quando estava a preparar o meu discurso, pensei de falar mais, mas eu queria só sintetizar e vos dar o tempo de fazer perguntas ou pedir esclarecimento. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, irmã Anestésia, e acredito que vamos ter tempo para perguntas e para discutir aquilo que você disse. Por favor, levanta a mão ou ponha isso na caixa do chat e vamos voltar a ouvir isso. Agora, vamos ter uma pequena vídeo do irmão Fazer Lutuku
que é um missionário da Coreia e que vai partilhar conosco a sua experiência e as suas observações relacionadas também com a fome na África do Sul. Olá, como vão? O meu nome é Irmão Ozen Ohanele, dos padres missionários aqui em África do Sul. Eu peço desculpa porque eu não vou conseguir continuar os próximos encontros com vocês e por isso que eu criei esse vídeo só para vos dar alguma apresentação. O projeto que quero vos apresentar aqui está acerca do ODS número 2, solidariedade com os nossos povos e com as famílias mais sofrentes dessa fome. Tem famílias que não têm nem uma sopa, talvez um bocado de pão, mas nós tentamos, através dos nossos doadores, de ter já algumas matérias nutritivas para nos ajudar. Isso foi na ocasião do Dia de Mandela. Já começamos esse projeto em 2015 e o objetivo principal era o ODS número 2, é erradicação total da fome. Nós temos alguns objetivos. Primeiramente, a redução da malnutrição e o desenvolvimento do nível da saúde, a melhorar também a educação e deixar os meninos focalizarem mais sobre os seus estudos. As pessoas, sem fazer face a esse objetivo, vão entrar mais na pobreza. Tentamos fazer isso enfrentando sempre outros desafios. Por exemplo, o ambiente em que nós trabalhamos é praticamente a classe média e a classe também dos mais idosos. Temos muitas pessoas que não têm empregos e muitos dentre eles não têm nenhuma substância e outros que têm também problemas de adicção de álcool. O que faz com que essas pessoas não são sérias para assumir responsabilidades na sociedade e também não podem encontrar empregos porque não são qualificados, não têm educação e estão alinhados da sociedade. O plano futuro é sensibilização e integração. As estratégias, as ações, é praticamente ter já algumas parcerias nos programas que nós temos aqui, como um programa dedicado especialmente ao apoio das famílias, e pela primeira vez já fizemos já fizemos uma sensibilização de 3 dias o ano, há alguns anos, só para integrar o ODS número 2 nos nossos projetos. Temos também que aproveitar da
nossa relação muito estreita com a justiça e paz e tentamos ocupar já um lugar em todas as ações do planeta. E trabalhamos também sobre o ODS 5, através, através de alguns esforços e temos um programa de esclarecimento e de iluminação e também de fazer parte da missão e do apostolado da nossa igreja. Então, por agora, isso são alguns passos que nós fizemos no trabalho para a erradicação da fome e esperamos que vai fazer algum resultado. Muito obrigada. Eu quero só vos dizer que o irmão Uso não está conosco na sala, mas oferecemos todo o nosso agradecimento para a sua apresentação, a sua visão, para manter já em vista todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente o número 2. Agora, vamos também ouvir do Padre Varaoke, que também faz parte da missão clarista. Ele vai falar da Guiné Equatorial e vai nos dar a sua experiência, a sua observação nessa parte do continente africano. Então, Padre Roque, então, estou muito feliz de estar aqui e eu quero focalizar sobre o segundo objetivo, mesmo se isso é muito ligado ao primeiro objetivo, que é a erradicação da pobreza também. Acredito que esses dois objetivos são muito interligados, porque as consequências são as mesmas. Peço desculpa, o som não está bom. Eu vou focalizar sobre a comparação entre os vários objetivos e o que nós estamos fazendo a esse respeito. E também, e também para ver o que podemos fazer nessa missão, não só como claristas, mas como igreja. Tem algumas iniciativas e, em que diz respeito ao aspecto positivo. Eu acredito que o governo já implementou muitas políticas para a erradicação da pobreza e para também a erradicação da fome. Peço desculpa, o som está muito mal. É muito importante melhorar a nossa agricultura
para poder, neste sentido, dar valor mais àquilo que o governo está fazendo, especialmente sobre a água, porque mesmo esse fator da água é muito importante para a nossa vida e para a agricultura. Isso tudo não é só, mas quero dizer que esses projetos, mesmo sustentados pelo governo, são nas zonas maiores do país, mas tem nas periferias, tem outros esforços feitos. Também nos currículos das escolas, no programa escolares, tem uma inserção daquela noção e por isso que tem alguma sensibilização sobre a resiliência e o país já desenvolveu alguns programas para sensibilização sobre os recursos e a gestão dos recursos. Então, são pequenas iniciativas que podem ajudar um bocado. Nós reconhecemos também que tem um certo progresso e tem também um engajamento sobre o desenvolvimento sustentável. Tem algumas iniciativas com alguns programas específicos para aplicar os objetivos sustentáveis. Algumas vezes tem algumas práticas feitas, mas praticamente é um bocado difícil. É muito importante ver a implementação desses esforços. A participação nas organizações internacionais é muito importante, porque também vai dar o suporte a nível multilateral. Então, agora podemos ver outros aspectos críticos e tem alguns desafios que nós enfrentamos sempre, todos os dias. E a nossa missão como Clarissas tentam de responder a tudo isso. Nós tentamos fazer tudo para termos uma certa resiliência, mas desenvolvemos também algumas estratégias para responder a esses desafios. E, claro que temos algumas dúvidas sobre as políticas que o governo está a implementar. Tem uma falta de transparência. Precisamos uma visão clara, um relatório claro da implementação dessas políticas e do seu impacto sobre a sociedade. Depois disso, tem um aspecto muito crítico também, é a inclusão da sociedade civil. Não tem nenhuma participação clara da parte da sociedade civil, não tem nenhum monitoramento da aplicação desses objetivos,
Apesar de termos muitos atores, muitos protagonistas, mas não temos nenhuma legitimidade. Já reconhecemos que a, a sustentabilidade é muito importante para o alcance desses objetivos, especialmente a longo termo, mas é exclusivamente sobre a gestão dos recursos. Eu posso dizer que os relatórios do país mencionam alguns esforços em que diz respeito à implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis e de enfrentar os desafios, mas não sei se isso está a ser feito na realidade. Para mim, isso é uma preocupação. Podemos entrar em mais detalhes, podemos ouvir mais comentários da, da parte de outros parceiros para ver qual é o ponto da implementação desses ODS em Guiné Equatorial. Mas, no fim, eu posso dizer que consideramos o papel da Igreja concernente esse objetivo número 2 da erradicação da fome, tem a segurança alimentar a longo termo, que está a ser refletida com muitos programas e, por isso, é muito importante ver esse ODS de um ponto de vista de sustentabilidade e um programa duradouro para, para enfrentar os choques da falta de produção e os choques da fornecimento de comida. Também posso falar da qualidade da nutrição. Apesar de todos os esforços feitos, mas eu posso dizer que a qualidade da comida que se oferece ou se apresenta à população não é ao nível desejado. Falamos sempre da sustentabilidade na produção dos sementes, mas muitos pontos interrogativos a esse respeito. É muito importante ter esse aspecto em vista, porque talvez a agricultura pode nos ajudar a erradicar a fome. Nas famílias também, isso não depende só da ação do governo. Concernente a este ponto também, como já disse, nós temos uma cultura baseada na agricultura, porque no passado havia muita agricultura, havia uma grande resiliência, e nós, como claristas também, tínhamos muitos terrenos a cultivar. Já cultivamos café, jinguba, muita coisa. Mas agora tornou-se muito difícil. Não tem nenhuma iniciativa para alcançar bons resultados neste domínio.
Nós temos uma natureza muito generosa no nosso país, mas é difícil promover o nosso sistema agrícola. Isso pode ajudar muito o nosso desenvolvimento, poderia ajudar o nosso desenvolvimento. Então, o objetivo número 2 é alcançar zero fome. Neste conteúdo, a igreja tem um papel importante a desempenhar. Então, a igreja como dizemos, olhamos para o futuro para termos novos projetos, a fim de podermos cambiar mais e queremos apurar a produção de café, a produção do cacau e temos muitas sementes e muito tipo de agricultura que podemos apurar e a melhorar. Podemos cultivar banana também e outras. Nós temos um programa de nutrição e temos também uma cozinha que nós chamamos cozinha social na nossa paróquia, que é praticamente para os mais idosos. Algumas dessas pessoas idosas não precisam só, não precisam de receber comida, mas olhamos mais para os que estão sós, os idosos que vivem sozinhos. E nesse refeitório tentamos também aplicar esse ODS número 2. Chegamos com a comida também para aqueles que vivem sozinhos em casas. Então, se realmente a igreja dispõe de um papel significante, é muito importante ter uma abordagem holística e viver com as diferenças e aplicar muitas iniciativas. E também, se vamos olhar para o primeiro objetivo, que é a erradicação da pobreza, é isso que tentamos fazer. A amálgama desses dois objetivos, porque tudo isso tem raízes no nosso carisma. Aquilo que nós queremos é uma boa educação, a fim de voltar às nossas raízes, porque os clarissos, quando começaram aqui, quando chegaram aqui, conseguiram construir uma igreja, uma capela, e tentamos continuar a nossa missão. Somos muito engajados também nos apostolados das escolas.
concernente a erradicação da fome, o ODS número 2, isso pode criar situações muito complicadas na sociedade. Aquilo que acontece nesse momento, que os jovens não encontram comida, se não vão comer, não vão para a escola, vão fazer outras coisas. E por isso que devem comer bem. E por isso também que nós, como Clarices, temos já um ministério, um apostolado nas escolas, a fim de ajudar os jovens a terem profissionais ou a serem profissionais para poderem encontrar empregos no futuro. Se vamos conseguir lutar contra a fome e contra a pobreza no nosso país ou na nossa sociedade, vai ser perfeito. Praticamente foi isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada, Padre Roque. Obrigada por ter também integrado vários aspectos, os desafios e os efeitos possíveis relacionados com a erradicação da fome. Já havia algumas similaridades com aquilo que a irmã Anastásia já apresentou, e talvez a falta de sensibilização, a falta de educação a esse aspecto vai ter uma influência enorme. É preciso ter já um exemplo, uma estratégia para criar já essa diversidade de sementes que pode fornecer alimentação para o povo. Também estou a apreciar muito as análises que você fez sobre o papel da igreja, a importância da parte do governo e abrir já o trabalho sustentável na sociedade, que abrange também a contribuição daquilo que a igreja faz, todos os programas necessários e todas as potencialidades que você mencionou para uma maior contribuição no futuro. Muito obrigada para a sua participação, a sua contribuição e o seu trabalho. Agora vamos para a outra parte da África. Já passamos praticamente em vários países da África. Agora vamos deixar a África, vamos ir para outro continente e nós vamos ter o nosso último palestrante. Hoje vai ser um outro Clarices também. Chama-se Padre Norbey Tapero. Vai nos falar sobre a erradicação da fome em Colômbia. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos da Medellín e eu quero falar também sobre o desafio que a Colômbia enfrenta, especialmente no campo da agricultura. Vamos começar essa apresentação. Então, tem o relatório nacional voluntário do 2024 sobre a erradicação da fome, zero fome em Colômbia. Então, vou-vos ler algumas análises daquilo que foi elaborado e vão encontrar vários desafios que a Colômbia encontrou
Então, o principal desafio que a Colômbia enfrenta é que ninguém morra de fome, mas temos também alguns desafios e precisamos de ter uma alimentação digna. Praticamente, na Colômbia, cerca de 66% do território faz parte de zonas não interligadas, o que apresenta desafios importantes em áreas remotas para aumentar de forma sustentável a produção agrícola. E vamos pensar em uma dispensa agrícola no mundo inteiro. Às vezes, a maior parte desses terrenos estão em poucas mãos e só poucas pessoas que aproveitam do rendimento. Em relação às alterações climáticas, a segurança alimentar num país como Colômbia ainda pode enfrentar desafios maiores. O aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões de precipitação e os fenômenos meteorológicos. Temos também extrema importância para promover as políticas públicas para mitigar tudo isso. Então, é muito importante realmente promover essas políticas públicas para mitigar o efeito de tudo isso. Neste momento, não temos bastante chuvas e passamos por algum tempo de secas, como podem ver, e a percentagem também dos terrenos agrícolas é muito pouco, foram reduzidos por causa da falta da chuva. E também tem um outro desafio que é o desmatamento após o acordo de paz entre o governo e a guerrilha da FARC, que continua a avançar devido à disputa territorial. Mas, com tudo isso, podemos já avançar com o tema da erradicação da fome, não é só na Colômbia, mas na toda parte da América Latina. Tem também algumas sequências, não é só no ser humano, mas nos animais. E, apesar desse acordo de paz, até o momento não conseguimos alcançar a paz. Um outro desafio muito importante que é a fraqueza da capacidade estatal a nível local, a apropriação de terras e a transformação do uso da terra para atividades agrícolas, como a pecuária, contribuíram para este problema. Mas também há extrativismo, como vá a exploração petrolífera e mineira. Toda essa exploração já reduziu a capacidade agrícola. Por outro lado, também tem as instituições que tenham sido fortalecidas e a intensidade do conflito tenham reduzido as regiões. As pessoas historicamente afetadas ainda enfrentarão vulnerabilidades, por exemplo, em regiões remotas, sem estradas e sem acesso. Somado a isso, toda essa corrupção, e podemos dizer que, em resumo, a segurança alimentar exige um estabelecimento de alianças. Posso dizer também que a fome é enfrentada por grupos vulneráveis,
como as vítimas de conflitos armados e os migrantes. A fome frente às populações indígenas e afrodescendentes. Destaca-se também o caso da tem algumas áreas que é considerada como área preservadas. A segurança alimentar exige, como já dissemos, estabelecimento de alianças que permitam o fortalecimento das finanças, tais como investimento que podem ajudar a enfrentar essas alterações climáticas de uma forma mais resiliente. Temos também que ver a parte histórica que entra nesse aspecto, porque tem sempre conflitos, especialmente nas regiões mais distantes, as regiões remotas, sem estradas e acesso. Isso é considerado como um outro desafio. Então, historicamente, temos também alguns desafios. Tem outro desafio, é estabelecer algumas alianças que permitem já o fortalecimento das finanças, tais como o investimento na infraestrutura e o desenvolvimento agrícola. Da mesma forma, a tecnologia, o desenvolvimento de capacidades e o comércio podem ajudar a enfrentar as alterações climáticas de uma forma mais resiliente. A fome afeta também as populações indígenas e afrodescendentes. Destaca-se o caso da Guajira, onde as taxas de pobreza, a desnutrição e a mortalidade infantil excedem significativamente a média nacional. A fome também é enfrentada por grupos vulneráveis, como as vítimas de conflitos armados e os migrantes. Quero também dizer que durante a pandemia, a insegurança alimentar e a fome aumentaram, o que afeta desproporcionalmente as camadas mais vulneráveis da sociedade colombiana. E quero destacar mais uma vez que temos camadas de pessoas que são muito vulneráveis, como os migrantes. E, como já dissemos, que a pandemia aumentou essa parte muito e causou uma certa vulnerabilidade em toda a sociedade. Eu quero dizer que o tema da fome aqui em Colômbia é muito presente e é muito extensiva também. Os resultados de 2023 indicam que 26% dos agregados familiares colombianos sofriam de insegurança alimentar. Os departamentos mais afetados foram Guajira, 50%, Sucre, 45%, Vichada, 40%, Magdalena, 39%, Guavaiara, 37%, Atlântica, 36%. Isso registraram que mais de 40% de seus domicílios experimentaram níveis moderados ou graves de insegurança alimentar. Então, por isso que eu digo que em algumas análises realizadas pela DAN, ou pelo DAN, fornece evidências importantes que revelam a
considerável distância que a Colômbia está de alcançar o ODS 2, que é a erradicação da fome, ou fome zero. Nas zonas costeiras rurais é difícil acesso à intervenção estatal e organizacional é geralmente insuficiente ou inexistente, gerando lacunas críticas. Estas zonas cinzentas carecem de acesso adequado a alimentos nutritivos ou de programas. Quero dizer também que tem alguns desafios para superar a fome, como a transição de abordagem de bem-estar para iniciativas que capacitar as comunidades e promover a sua autossuficiência e soberania alimentar. La Guajira é um departamento priorizado pelo governo nacional, onde foi lançado um mecanismo especial de monitoramento e avaliação de políticas públicas. E essa Guajira existe para promover ações relacionadas ao acesso à água, à mobilidade, à habitação e, especialmente, os vasos comunitários, a fim que a erradicação da fome seja já alcançável. E o governo, neste momento, está priorizando alcance à água. Tem também algumas políticas que promovem a transparência e a participação comunitária, uma abordagem territorial diferenciada, a coordenação intersectorial, a autossuficiência alimentar e a adaptação aos contextos locais são necessários para superar as causas profundas da fome na Colômbia. E também as partes remotas são também sobre a visão do governo para ter uma parte dessa motivação para a erradicação da fome. Tem também um acesso a recursos financeiros e oportunidade de empregos dignos e capacidades das pessoas para investirem na sua educação e saúde. Nós já temos essa noção que a educação é muito importante para que todo o povo seja na altura de investir nas suas capacidades. Tentam criar também todo tipo de oportunidade de empregos e especialmente para que os jovens possam estudar e trabalhar depois, especialmente no ramo da agricultura. Tem outro tema importante, é a reforma agrária. A reforma agrária, a implementação de acordos de paz e alcançar a paz total para podermos ter acesso a terras, a terrenos e para poder aproveitar e fazer o seu próprio projeto. Por isso, é muito importante, antes de tudo, de alcançar a paz. E quero só dizer que em Colômbia, essa questão da consolidação da paz é muito importante. E conseguimos comprar 3.000 hectares de terrenos para entregar já aos pobres, a fim de trabalhar e cultivar esses terrenos. Então, 3.000 hectares, conseguimos alcançar isso através da consolidação da paz. Outra coisa também, que é a pensão, para podermos também ter recursos necessários para sustentar
as camadas da sociedade mais vulneráveis e tentar dar também um certo bônus para as pessoas que ultrapassam a idade de 85 anos. São algumas políticas que foram implementadas em Colômbia. Nós, como claretianos ou clarissas, já criamos um refeitório especial através do padre Héctor Guzmán, que é um padre missionário clarissos que é muito implicado e dedicado a este tipo de projetos, especialmente esse refeitório. Temos também essa parte do Evangelho que diz: dê-lhes algo para comer, que existe no Evangelho de Lucas 9, versículo 13. E é a nossa maneira de aplicar a palavra do Evangelho, a contribuição da Congregação de Missionários Claretianos na Colômbia para o ODS 2. E contribuído também da seguinte forma: primeiro, que é a promoção da solidariedade no combate à fome, entrega de mercados a pessoas em situação de fome e desnutrição, através dos comedores ou refeitórios que nós criamos, e também tudo isso contribui na erradicação da fome ou no ODS 2 Fome Zero. Queremos fazer essa promoção de cozinhas solidárias para que as pessoas mais vulneráveis possam ter já acesso a algumas matérias nutritivas. Tentamos garantir que as pessoas, especialmente os mais pobres e em situação de vulnerabilidade, tenham já um sistema nutritivo saudável e suficiente. E tentamos compartilhar tudo isso com todas as nossas comunidades, especialmente para as comunidades já próximas da nossa igreja. Tem outra proposta, como clarisses ou claretianos, como podemos fazer isso? É utilizar já as hortas caseiras orgânicas para uma dieta saudável e nutritiva. É uma ação que contribui realmente ao nosso objetivo. E nós recebemos algumas hortas caseiras orgânicas e praticamente até 2030 tentamos garantir uma sustentabilidade dos sistemas de produção alimentar e aplicar práticas agrícolas resilientes que aumentam já a produtividade e a produção para contribuir à manutenção dos ecossistemas e para reforçar também a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. É praticamente a nossa iniciativa, que foi muito importante para nós e para dar também continuidade às ações do passado, é oferecer alimentos sanos, alimentos sãos. Temos também aqui na Colômbia uma lei que proíbe a entrega de alimentos não sãos. E, infelizmente, todo mundo está reclamando, mas não podemos fazer nada. Todo mundo está a vender vários tipos de alimentos, mas tentamos sempre fazer apelo a vender
alimentos orgânicos. Muito obrigado e obrigado pela vossa atenção. Se tiver algumas perguntas. É muito lindo, muito obrigada, Padre Novei. Realmente foi uma visão muito abrangente de todo o país, tudo aquilo que acontece no seu país e como que o país inteiro está disposto a grandes desafios que todo mundo aplicado para está implicado a aplicar alguns projetos que seja no meio dos migrantes, que seja também para enfrentar a discriminação ou a entrega de terrenos, especialmente para as zonas também que estão afetadas ou mais vulneráveis, como os indígenas ou para as pessoas idosas. Tudo isso nos dá uma visão para compreender a dinâmica do seu país na totalidade. Tem também projetos muito bonitos que foram implementados. Eu me recordo que o projeto está como o projeto passado, a criação de uma cozinha popular para mobilizar as pessoas a receber refeições saudáveis e para outros na sua comunidade a receber uma parte educativa suficiente para poder encontrar depois empregos. Realmente um trabalho excelente. Muito obrigado. Agora, praticamente temos o tempo para algumas interações. Então, se tiver algumas perguntas, alguém no grupo quer fazer perguntas, se alguém tiver qualquer pergunta ou pedido de esclarecimento, qualquer comentário respondendo a qualquer uma dessas apresentações. Então, por favor, levanta a sua mão. Levanta a sua mão fisicamente, se a sua câmera está ligada ou através do botão elétrico já por baixo da vossa tela. Vai encontrar uma opção que se chama Levanta a Mão. Então, pode fazer essa reação ou levanta a mão fisicamente. Então, se estiver interessado já a contribuir ou a fazer perguntas, Melba. Então, eu quero dizer que a partilha de hoje realmente foi excelente e eu posso dizer que tocou realmente o coração. Eu quero agradecer a todos os irmãos que compartilharam essa experiência e que realmente, através dessas partilhas, podemos lutar contra a fome. Eu estou a ver que alguns podem deixar passar essa partilha ou essas realidades, mas outros podem parar e podem falar muito bem desses aspectos. Por isso que eu digo que eu fiquei tocada, fiquei mesmo tocada. Nós também temos algumas irmãs nas Camarões e me chama a atenção como nos Camarões dizem que realmente tentaram. Eu não quero dizer quantos anos tenho, mas eu me recordei da minha infância. Eu disse, realmente
o meu país, infelizmente, já retrocedeu, não está a avançar, são realidades duras. Eu quero também dar as minhas felicitações à Padre Norberto, que fez uma apresentação muito abrangente, muito completa, porque tudo aquilo que aconteceu é muito semelhante aos nossos países. Isso tem a ver com toda a América Latina, como podemos ter uma compensação social. A parte disso entra as políticas, entra a cultura, entra muita coisa, mas muito obrigada, Padre, porque você fez já o vínculo entre os desafios, entre realmente as políticas que não são implementadas e falou do nosso poder que pode ser através da nossa advocacia já um choque para os governantes. Obrigada também pelos critérios que já mencionou. Muito obrigada. Foi um compromisso para mim também. Muito obrigada, Melba. Vamos ouvir também de Basmetla, dos Estados Unidos. Muito obrigada, Teresa. Talvez Susan queria falar primeiro. Então, vamos para a África primeiro. Muito obrigada. Eu quero mesmo felicitar todos os nossos apresentadores pelo bom trabalho que foi feito. Eu quero só confirmar aquilo que a irmã Anastásia disse, com, em que diz respeito à sensibilização das mães, porque eu também trabalho muito com as mães e tentamos mudar a mentalidade das mães, que através delas podemos mudar todo o sistema. Já vemos também muitas pessoas que foram já os motores da sua família. Agora já pensamos como podemos voltar para isso. Neste momento, toda a geração atual está a enfrentar um problema, não é só da forma, mas da mudança da mentalidade. A mentalidade dos jovens agora é muito diferente e temos que monitorizar a, qual é a mudança que temos que fazer, como podemos implicar os estudantes para ter alguma dinâmica, normalmente é uma atitude diferente. Como podemos enfrentar essas atitudes que não estimam muito os agricultores. Então, vamos ouvir mais perguntas. Bess? Obrigada, Teresa. Bom dia, boa tarde a todas. Meu nome é Bess Bassman. Então, eu fiquei mesmo abençoada de servir as Nações Unidas, em parte ou em nome dos Estados Unidos. E entre a parte do centro e do sul, eu estou a trabalhar como um co-membro para várias comunidades há cerca de 9 anos, tentando encontrar sempre um equilíbrio entre as nossas comunidades. Então, o tópico de hoje me fez muito entusiasmado, como vão ver na caixa de chat. Eu vi também nos comentários, como a irmã Franques mencionou ou escreveu, que falou dos sementes que foram geneticamente modificados. Neste momento,
Neste momento, já temos a notícia que muitos agricultores já foram mortos por causa disso. Então, eu pus algumas fontes na caixa do chat, só para enfatizar isso. Tem já a Vandala Shakira, que tem o seu projeto chamado Vânia. Ela é uma parceira em missão da J-Cor e Mandana Shiva também. Tem uma outra irmã que é uma médica e que presta atenção às mudanças científicas e como que isso já afeta a crise mundial da fome. É uma questão global e internacional da agricultura. Eu quero também mencionar outros recursos, talvez vamos ter o tempo de abordar, acabar com a fome globalmente e acabar também com as preocupações da fome, mas a nível internacional. É uma organização evangélica cristã, baseada aqui em Flórida, onde que eu nasci. A minha mãe fazia parte desse grupo, agora ela faleceu e esse grupo recriou todo o bio nessa terra para entender exatamente como que esses sementes funcionam, como que podemos criar sistemas biológicos agrícolas para fazer face à fome. Eu me recordo que há 10 anos já começamos a trabalhar com as irmãs e com os padres católicos. E como que isso foi um trabalhão para termos mais discípulos a Cristo, também da comunidade do Colorado. Não me importa se são pessoas cristãs ou não. O mais importante é ter a mesma abordagem. Talvez a perspectiva evangélica vai ser muito, muito importante como ponto de começo, ponto de partida, especialmente para as pessoas que se consideram missionários. Depois vou fazer alguns, alguma pesquisa sobre o ECO e para ver quem é mais evangélico e menos evangélico. É realmente um grande lugar para aprender aqui nos Estados Unidos. Eu não sei sobre a transporte, mas tudo aquilo que ouvi hoje foi muito bonito. Eu quero continuar essa conversa, porque é um ODS muito importante. Obrigada, Bess. Agora, da irmã Betty Rose, da África do Sul. Muito obrigada. Eu encontrei que a sessão de hoje é realmente fabulosa, porque parece que os palestrantes foram interconectados. E isso realmente é considerado como a fortuna, como a riqueza da rede católica. Eu quero saber se tiver um processo para partilhar esse trabalho. Talvez seria bom saber qual é a competência de cada pessoa e como podemos sermos interligados para cooperar nesse aspecto. É uma pergunta a você, Teresa, sobre esse laboratório fabuloso de hoje. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Teresa, também pelos recursos. Excelente. Temos irmã Margaret Kennedy, do Quênia.
Sim, bom dia. Sou Margaret Marelli e, como Teresa disse, eu sou do Quênia e já ouvi a apresentação da minha colega, irmã Anastasia, e quero dizer que alguns desses problemas ou dessas preocupações não têm muito a ver conosco, mas tem a ver também com o nosso ambiente, tem a ver com nossos governos. Por exemplo, foi dito que havia um grande problema da implementação das políticas, porque sim, 20%, temos 20% das nossas cidadãos que falam só árabe e outros falam já dialetos, mas eu quero dizer, se tivermos água, podemos mesmo fazer algo. E os nossos terrenos são cultiváveis. Temos que escolher também o tipo de sementes que é conveniente a esse tipo de terreno. E só para ensinar os jovens qual é a necessidade de recriar e como que temos necessidade de ver já a implementação dessas políticas. E esperamos o Senhor pelo novo sistema de educação que nós temos, para podermos criar e produzir comida, produzir matérias agrícolas para resolver esses problemas que nós temos. Eu quero dizer que os problemas existem, mas tem algumas soluções e nós temos que ir para os raízes desses problemas. Eu quero falar dessas políticas e que como podemos encontrar abordagens comuns, como podemos ver e rever os currículos que temos, porque outros estavam a falar já da inovação. Então, quando falamos da inovação, a solução, a solução não é só num certo ponto, temos que olhar de uma maneira holística. Obrigada, Margaret. Agora, a pergunta que foi feita vai ser endereçada aos palestrantes de hoje. Só para vos recordar, as perguntas foram sobre como podemos renovar o interesse sobre a agricultura, especialmente no meio dos jovens, e apresentar uma narrativa diferente, porque normalmente a agricultura estava ligada à pobreza. Como podemos já separar essas duas perspectivas de uma maneira inspiradora? A segunda pergunta, sobre o nível de sensibilização e o nível da conscientização sobre os desafios que foram apresentados, especialmente sobre os sementes que foram geneticamente modificados. Como criar já uma ligação com a corporação que produz essas sementes. Nós precisamos de sementes naturais e como podemos criar uma certa sensibilização a sermos não dependentes desse tipo de sementes e considerar isso como umas ameaças no futuro.
Então, mais uma vez, a questão de sensibilização. E depois vou responder sobre a pergunta de Rose, como podemos continuar a partilhar as nossas práticas. Então, será que tem alguém que quer responder? Como podemos renovar o interesse na agricultura e responder já aos desafios da modificação genética dos sementes? Sim, Teresa, sou Anastácia. Eu quero só falar do interesse. Eu sou feliz, estou feliz de lidar já com jovens, e eu estou feliz também que o CBC está a lidar sempre com os jovens, e como os meus colegas já disseram, que nós lidamos com sementes muito simples e nós, no nosso país e talvez nos outros países também, olhamos para os agricultores como uma faixa, um nível da sociedade muito baixo. E o nosso papel é criar e recriar o interesse, tentar sempre falar com os professores, a sensibilizar os estudantes. Mas, muitas vezes, os nossos estudantes nos dizem, depois de tudo isso, eu vou ser um agricultor? Sim, porque eu quero dizer que pusemos essa matéria como matéria de exames finais e talvez por medo de perder notas, eles prestam atenção a esse tipo de matérias. E por isso, agora posso dizer que o nível dos estudantes que são interessados mais na agricultura aumentou muito. Isso foi importante não só para as escolas, mas para outras pessoas. É muito importante falar já com os aprendedores para saber e como nos interessar a eles. Eu estou feliz depois desse encontro porque encontrei que muitas pessoas falam muito disso. E quando mesmo falo com os meus estudantes, eu falo do ponto de vista do ODS 2. Já estou olhando para a agricultura com uma outra mentalidade. Não é só para encorajá-los a ter uma outra abordagem e criar já comida para o país, mas com uma outra mentalidade. Por isso, nesse momento, damos sensibilização, criamos muito empoderamento para os jovens, para abordar essas atitudes. Às vezes, eu também o faço na prática, quando, durante as minhas férias, encontro muitas estudantes e nós podemos todos ir para cultivar alguma coisa. Então, mais uma vez, quando temos já encontros com os pais desses estudantes, falamos muito sobre agricultura, sobre cultivar terrenos. E os estudantes podem utilizar várias novas matérias com muita criatividade. Por exemplo, já em frente da minha casa já cultivamos espinafre, cultivamos outras coisas. Eles estão muito felizes quando encontram que a sua cultura já está a crescer e que através dessa cultura podem dar de comer a outras famílias. Mas isso requer muito trabalho e muito esforço. Muito obrigada.
E também começar muito jovem a fazer isso, porque tem uma milagre sobre as plantas, quando vai olhar para uma semente a crescer, dão toda a inspiração possível. Padre Roque, eu quero só confirmar aquilo que a irmã Anastácia já disse. Nós temos várias experiências e também já aumentamos a agricultura nos nossos currículos e também pedimos desculpa, o som está muito mal. E também os jovens estão envolvidos nisso. Agora pedem para terem mais. Eu acredito aquilo que é mais importante é ter a formação necessária, porque muitos dentre eles não sabem a parte mais importante de oferecer, que é a informação. Quando são já jovens. Porque a parte agrícola ou a agricultura é uma coisa essencial para a sua vida. Então, é uma coisa que temos que fazer e temos que aumentar nos nossos currículos escolares para saberem de onde que devem começar. Muito obrigada. Obrigada, irmã, irmã Roque. Será que a irmã Norbey quer responder? Sim, sim, em que diz respeito à primeira pergunta, da minha experiência, é muito importante. É muito importante trabalhar com os jovens, com as novas gerações, sobre a importância da agricultura, a fim de saber que o futuro está aqui, porque muitas pessoas, especialmente das partes rurais, querem ir já para as partes urbanas para encontrar empregos, mas se eles sabem que o emprego verdadeiro é ficar já na sua zona rural e começar a cultivar um terreno. Podemos dizer também que muitas universidades, neste momento, podem desenvolver a cultura da agricultura e as faculdades devem voltar também para as zonas rurais. Eu, pessoalmente, venho de uma zona rural e por isso eu gosto muito e entendo muito bem este tema. Sabemos que o futuro da Colômbia está aqui. O futuro da Colômbia, e mesmo no meio desse conflito que existe, já tem novas gerações que vão criar, que vão cultivar e devem saber como o fazer, como também partilhar com os outros a sua consciência e como podem também aprender a cultivar e aprender as leis da agricultura.
E por isso nós temos que voltar aos pontos comuns, para as raízes. E temos que voltar para os sementes antigos. Sabemos muito bem que os sementes naturais são muito saudáveis. É isso que eu quero dizer. Como no passado não havia nenhuma tecnologia, acredito que é um desafio realmente para saber como voltar para utilizar os sementes naturais não modificados, geneticamente modificados. Obrigado. Então, muito obrigada. Agora, para responder à pergunta, como podemos continuar a partilhar as nossas experiências, uma maneira, vamos tentar focalizar nessas sessões para produzir alguns relatórios de tempo a outro para sintetizar as nossas visões, as nossas ideias, práticas, tudo aquilo que foi compartilhado durante esses 6 dias. E daqui podemos pensar também, podemos partilhar essas observações, não só conosco, mas para poder pôr isso perante os nossos olhos, e especialmente em frente dos nossos governos, e tentar criar ou sensibilizá-los para aprender das nossas experiências. Espero também que todos aqueles que participaram, que não participaram nas nossas sessões, podem participar na última, que vai ter lugar em agosto, só para saber como aproveitar dessas experiências. Vai ser o nosso tópico no 1º de agosto. Última palavra, eu quero convidar a irmã Franga, das Irmãs de Caridade, para nos dar o último comentário. Muito obrigada, Teresa. Muito obrigada a todo mundo pelas compartilhas lindas, irmã Elizabeth, e todos que falaram. Foi realmente uma iluminação para mim, especialmente sobre as sementes modificadas. Eu quero só dar alguma coisa sobre a nossa conscientização. Falamos muito dos jovens. Nós, eu quero dizer que será que podemos convidar alguns jovens nos nossos encontros? É também uma maneira para convidá-los a viver um bocado a vida religiosa. Talvez vão ser homens religiosos no futuro. Então, em todas essas conversas que nós temos, acredito que tem também uma chamada para mim, é de também publicar essas sessões para educação, a fim de termos a, a compreensão dos nossos jovens, de saber como podem atuar. Eu faço parte da congregação da Caridade e eu vejo as nossas irmãs lindas da Irlanda e da Britânia. Então, eu quero dizer que somos sempre sustentadas pelos países onde a nossa missão começou. Então, as irmãs já fizeram o seu trabalho e voltaram para os seus países, mas nós, como jovens africanos jovens, já demos continuidade a essa missão.
já tentamos fazer a mesma coisa agora. Nós também, nas Irmãs da Nigéria ou outros países, tentamos sustentar umas às outras para saber que em cada comunidade tem já uns garantes dessas ideias. Nós comemos sementes não modificadas. Tem a essência também da conscientização e um amor para o meio ambiente. Isso vai ajudar muito os nossos jovens para criar no amor, para se integrar mais no sistema e para saber que o seu tempo é isso o comentário que eu queria fazer. Muito obrigada. Muito obrigada pelo encerramento e foi uma grande inspiração e agora eu quero também acrescentar as minhas gratidões para os interlocutores de hoje e não se esqueçam, amanhã vamos ter a mesma sessão, ODS número 3, e sobre a crise climática. Por favor, estamos a vos esperar amanhã na mesma hora. Muito obrigada pela vossa partilha e pela ativa reação. Tenham uma boa noite para vocês todas. Muito obrigada. Thank you. Gracias, Teresa. Muito obrigada para os que estavam a me ouvir, os irmãos, And as big irmãs thanks de to our língua interpreters portuguesa. as well. It's lovely. Gabriela, Dalia. Muito obrigada. Jessica, thank you so much. Obrigada aos nossos intérpretes, Jéssica, Dália e Gabriela. Muito obrigada.